Então, voltando do intervalo, agora a gente vai fazer a gente vai dar continuidade, então, a essa parte que trabalha com a relação dos nomes e a gente vai falar de adjunto adnominal, então. De novo, ó, olha o detalhe. Essa relação tem a ver com nome, né? Relação de nome. Então, isso aqui está lá no teu livro, ó. É o termo que determina, especifica ou exemplifica um substantivo. Por que substantivo? Porque substantivo é o principal nome que a gente tem. E aqui está a grande luz, ó. Te dá conta desse detalhe. Quando eu falei de complemento nominal, eu falei para vocês assim, ó. Pessoal, se for adjetivo e advérbio, vocês não vão ter dúvida de que isso é um complemento. O drama é quando for um substantivo. Por quê? Porque aí bate aqui também, ó. Substantivo pode ser tanto adjunto adnominal quanto complemento nominal. Esse que é o problema. E aí ele diz assim, o adjunto adnominal possui função adjetiva da oração. Pode ser desempenhado por. Então, quais são as classes de palavras lá na morfologia que desempenham sintaticamente a função de adjuntos adnominais? Então, adjetivos, as locuções adjetivas, que é o grande problema. Porque lembra como é que a gente organizava a locução adjetiva? A locução adjetiva não era assim, ó. Preposição mais substantivo. Era assim, né? Então isso era um problema pra gente. Porque com essas locuções adjetivas, ele tem preposição ligada a um substantivo. Tá aí o complemento nominal, preposição ligada a um substantivo. Por isso que dá o grande rolo. Porque quando for adjetivo, quando for artigo, quando for pronome ou quando for numeral, eu não tenho dúvida. Aí eu tenho certeza que isso é um adjunto. O drama é quando ele for preposicionado, que é a parte das locuções adjetivas. Então é isso que a gente vai dar uma atenção agora. Olha só. Então a primeira frase está no livro, as outras não estão no livro. Tá fácil de ler isso aqui, Vini? Hã? É? Tá. Tá? Primeira coisa de uma frase, catar quem? Sujeitinho. Vamos lá então. Quem é que enviou? Olha que legal. Tudo isso é o sujeito da minha frase. Sujeito. Acho que eu vou fazer até assim, ó. Não vou fazer quadrinho. Vou fazer assim, ó. Tudo isso é o sujeito. Então tá. Ô pessoal, o poeta inovador enviou. Me pergunta. O quê? Então tá. Então isso aqui é um objeto direto. Mas, ô pessoal, o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos. Ó, então tá vendo que essa preposição veio daqui, ó, veio do verbo. Então eu tenho certeza que isso aqui é um objeto indireto. Sim? A preposição veio do verbo. Então se a preposição veio do verbo, isso é um objeto indireto. Legal. Pessoal, qual é a parte mais importante do meu sujeito? Quem é o núcleo do sujeito? Poeta. Poeta é o núcleo. Agora olha a coincidência. Qual é a parte mais importante do meu objeto direto? 2 longos ou trabalhos? Trabalhos.
E do meu objeto indireto, qual é a parte mais importante? Amigo. Tu percebeu que em nenhum momento o núcleo é verbo? Em nenhum momento eu tenho um verbo como núcleo. Eu tenho só nomes, ou seja, substantivos. E aí a gente vai pensar o seguinte, ó. Olha só. Sobrou nessa frase um artigo e sobrou um adjetivo. Sim? O artigo e o adjetivo não estão trabalhando em função desse nome? Então, como são artigos e adjetivos, eu não vou ter dúvida. Isso tem que ser algo chamado de adjunto adnominal. É isso que é um adjunto adnominal. Eu tiro o núcleo e o que sobra, se for artigo, pronome, numeral, adjetivo, é adjunto. Eu não tenho dúvida disso. Eles estão trabalhando em função da palavra poeta. E aí? Tá? Agora olha outra. 2 longos trabalhos. Trabalhos é o núcleo. Tá, mas olha só. Sobrou um numeral e sobrou um adjetivo. E esses dois estão trabalhando a favor da palavra trabalho. Logo, esses dois são adjuntos do nome. São os famosos adjuntos adnominais. Eu tirei um núcleo, que é trabalho, trabalhos, sobrou um numeral e um adjetivo. Adjuntos adnominais. Tá, agora olha o outro. Amigo. Legal, amigo é um substantivo. Olha o que sobrou. Sobrou esse artigo, sobrou esse pronome, que eu não tenho dúvida, são adjuntos adnominais. Beleza. Agora, olha só. De infância. Putz, grilo. Pode ser um complemento nominal ou pode ser um adjunto adnominal. Por quê? Porque eu estou ligando esse substantivo pela preposição, ó. Então agora é que vai dar o rolo. Porque agora eu não sei se ele é adjunto ou se ele é complemento. Então o que a gente vai tentar fazer? Vai tentar fazer o passivo. Vamos tentar fazer o contrário. Olha só. Amigo de infância. Infância foi amigo? Não, né? Então percebe que eu estou caracterizando o amigo? Não é qualquer amigo, é um amigo de infância, que é uma locução adjetiva. Logo, isso aqui é um adjunto adnominal. Eu não consegui fazer o passivo, então ele é adjunto adnominal. Ele é uma locução adjetiva. Morfologicamente é uma locução adjetiva. Sintaticamente é um adjunto adnominal. Se eu conseguisse inverter, seria complemento nominal e não adjunto adnominal. Esse é o macete, então. Esse é o macete. Certo. Sempre dá certo. Sempre. Na maioria das vezes. Calma, pessoal. Tá? Ó. Agora peguei isso aqui de uma propaganda, ó. Tá? Declare o seu amor e concorra a 2 viagens de férias. Agora começa a chegar essa fase que é do dia 12 de junho, sim? Começa o inferno, né? É o inferno, porque as mina pira, sim? As mina pira, não tem namorada, as gurias surtam agora. Agora é o inferno. As que tem que, sim, ficam enlouquecidas porque tem que comprar o presente. Aí ficam angustiadas. Ah, meu Deus, tem que comprar o presente, não sei o quê. As que não tem, eu queria um machinho, o que eu faço? E aí, é um horror, né? É um horror. É só angústia na vida. Então vamos, presta atenção. A gente não tá aqui pelo amor. A gente só quer ficar neurótico com a língua, sim? Então quando a gente olhar isso aqui, ó, a gente não vai pensar assim, o que eu poderia dar de presente? Não, a gente vai pensar, análise sintática. Quem é o sujeito, pessoal? Ó, vocês estão amando demais. Vamos, quem é o sujeito? Peraí que eu vou me matar e já volto. Quem é o sujeito? Tá, cada um tá me dizendo, tem uns 5 sujeitos diferentes eu já ouvi nessa frase.
Na frase declare o seu amor e concorra a 2 viagens de férias. Quem é o sujeito dessa frase? Você. Como é que eu sei que é você? Declare seu, né? Seu é você. Se fosse tu, o verbo ia mudar, ia ser declara o teu amor. Então o pronome já é uma cola, tá? Você é o sujeito. Então tá. Olha só. Declare, me pergunte. O quê? Isso é um objeto direto. Isso é um objeto direto. E concorra, pessoal. Me pergunta. Tá vendo que essa preposição aqui, ó, ela nasceu do verbo. Verbo que pede preposição introduz objeto indireto. E isso são as grandes estruturas. Isso são as grandes. Agora eu vou começar a partir essa grande estrutura. Olha só. O seu amor. Qual é a parte mais importante aqui? Amor. E concorra a 2 viagens de férias. Qual é a parte mais importante? Viagens. Legal. Isso são os núcleos do meu sujeito. Então olha só. Do meu objeto e do meu objeto indireto. O direto e o indireto, os núcleos, amor e viagens. Legal. Olha o que sobrou de o seu amor. Sobrou um artigo e sobrou um pronome. E essas 2 palavras não estão caracterizando amor? Então, ó, elas estão trabalhando para o substantivo. Elas são adjuntos adnominais, porque elas estão grudadas junto ao nome. Quando for artigo e quando for pronome, tu não tem dúvida. Tu não tem dúvida. Tu vai dizer, isso é um adjunto. O drama é quando tem a preposição, porque aí pode ser uma locução ou pode ser um complemento. Então, olha só. E concorra a 2, ó, trabalhou em cima de viagens. E aí esse de férias aqui, ó, tá ali a preposição, tá vendo? E esse de férias, essa preposição tá ligando viagens, férias. Então, esse de férias caracteriza viagens ou não? É uma viagem a trabalho? É uma viagem de férias? É uma viagem de lazer? Percebe que ele está caracterizando? Então ele é uma locução adjetiva. Tu já tem uma cola. Isso é um adjunto adnominal. Mas, digamos que tu gostou da história de fazer a volta. Vamos lá. Viagens de férias. Férias foram viajadas? Não rola, né? Então isso é um adjunto adnominal. Sintaticamente é um adjunto adnominal. Morfologicamente é uma locução adjetiva. É uma preposição e um substantivo que caracterizam viagens. Então, morfológico, locução adjetiva. Sintático, adjunto do nome. Assim como 2 também. O A não é porque está vindo do verbo. Isso, o A não é porque ele veio do verbo. Então ele é só uma preposição. Tá? Mas olha o que vai acontecer, Felipe. Olha o detalhe que tu queria, ó. Roubaram-lhe as economias. Quem é que apareceu ali? Não desiste. Lhe. Aí a gente pensa, roubaram as economias a ele? Não, né? Roubaram as economias dele. Então aqui que tá a tua cola, ó. Sempre que esse lhe indicar posse, sempre que ele indicar posse, ele vai ser um adjunto adnominal. Por quê? Olha só, quem é o sujeito dessa frase? Indeterminado. O verbo está na terceira pessoa, né? Não sei quem é o cara. Não sei quem é o ladrão. Mas roubaram o quê? Eu não estou te dizendo isso aqui, ó. Essa frase não é igual a roubaram as suas economias. Não é isso que eu estou te dizendo? Roubaram-lhe as economias. Roubaram as suas economias. É isso, essas frases são equivalentes. Então olha só, o sujeito eu não sei quem é. O sujeito eu não sei, o sujeito é indeterminado. Pessoal, roubaram? Me pergunta. Tudo isso. Tudo isso é um objeto direto. Tá, e o que aconteceu? Qual é a parte mais importante desse objeto direto?
Economias. Economias é a parte mais importante, é o núcleo do meu objeto direto. Então olha o que sobrou. Sobrou o artigo e sobrou o pronome possessivo. Eles estão trabalhando para economias. Eles são adjuntos adnominais. Então, aquele lê que apareceu, ele assume um valor possessivo. Porque eu estou dizendo que roubaram as economias dele. Roubaram as suas economias. Ele é possessivo. Então, se ele indica a posse, esse cara é o famoso adjunto adnominal. Oi? O as também. Ó, tomou-me as mãos. O que eu estou te dizendo? Vamos traduzir essa frase. Tomou as mãos a mim? Não, né? O que eu estou dizendo? Tomou as minhas mãos. É isso que eu estou dizendo. Então, tomou as minhas mãos. Então tá. Olha só. Sobrou esse artigo e esse pronome que estão aqui, ó, trabalhando para mãos, que são então os nossos adjuntos adnominais. Logo, isso aqui e isso aqui também são os adjuntos adnominais. Vamos fazer um resumo do lê, só para a gente guardar isso. Então tá. Ó. Vai ser assim. Apareceu o lê na tua vida. Então ele tem 3 possibilidades sintáticas. Ele pode ser um objeto indireto. Ele pode ser um complemento nominal. E ele pode ser um adjunto adnominal. Só um pouquinho. O adjunto não tem que necessariamente estar dentro do objeto direto? Tem. Uhum. Porque ele vai... O objeto direto ali do roubaram e as economias. É tudo isso. É isso aqui tudo. Tudo isso é objeto direto. Porque o lê é um adjunto adnominal, então ele tem que estar grudado no nome. E o nome é o núcleo do objeto. Então eles estão dentro do núcleo. Dentro do objeto. Por isso. Então ele entra nessa história também. Vamos, pessoal. Isso aqui é aula de português. Ah, não adiantou nada, então. Vocês não estão nem aí. Ah, legal, hein? Ó. Tá, e o que acontece com esse lê, então, quando ele é objeto indireto? Ele é igual a ele. E o complemento nominal também. Bah, mas então vai dar pra gente confundir isso. Porque os dois eu posso trocar por a ele. Como é que tu tem certeza que tu não vai confundir? Porque o objeto indireto se relaciona com quem? Com o verbo. E o complemento nominal com o nome. Então não tem como confundir isso. E o adjunto adnominal? O adjunto adnominal estabelece posse. E ele equivale a seu, dele, algum pronome possessivo. Então se eu colocar assim, ó, por exemplo. Se eu colocar assim, ó. Obedeço-lhe. E se eu colocar assim, ó. Sou-lhe fiel. Olha a diferença. Obedeço-lhe e sou-lhe fiel. O que eu estou te dizendo? Obedeço a você, sou fiel a você. É isso que eu estou te dizendo. Obedeço a ele, sou fiel a ele. É a mesma troca. Tá, mas olha a diferença. Na primeira frase, quem pediu aquele lê foi o verbo. Porque o verbo é VTI. Sim? Tá, mas que tipo de verbo eu tenho na segunda? Verbo de ligação. Verbo de ligação tem predicativo, né? Então tá. Observa que a preposição a ele não saiu do verbo, não saiu do sou, saiu do fiel.
Quem é fiel a ele. Então o fiel não é verbo, é nome. Então isso aqui é um complemento nominal. Isso aqui é um objeto indireto. Quem pede esse a é o que faz a diferença. Quem pediu o a na primeira foi o verbo. Quem pediu o a na segunda foi o fiel. E fiel é nome, não é verbo. Por isso. Aí então ali no sou e fiel, o lhe fiel é predicativo. O lhe fiel é o predicativo. Fiel a ele, predicativo. Sim, o lhe tá dentro. Tá dentro. Isso aí. Tudo isso aqui é o predicativo. Tudo isso é o predicativo. Por quê? Porque as relações de nome, complemento nominal e adjunta de nominal, trabalham em cima só do substantivo, né? Então, tu vai ter a grande estrutura para tirar o núcleo e ter o resto que sobra, para tirar o adjunto ou o complemento. E a posse? Bom, a posse é isso, ó. Teve um concurso aqui em Porto Alegre que fez um estrago, que os caras colocaram assim, ó. Ouviu-lhe os passos. Era a frase. Concurso da prefeitura aqui de Porto Alegre. Ouviu-lhe os passos. E aí os caras perguntaram bem assim, ó. Se lê... Letra A. Qual é a função sintática de ler? Letra A. Objeto indireto. Ih, a galera já aqui, ó. Pum. Ganhei que é tempo. Foi pra próxima. Só que tu perdeu a questão. Por quê? Ô pessoal, eu ouvi... O que? Acabou a frase. Esse verbo é VTD. Se esse verbo é VTD, eu não estou dizendo que eu ouvi os passos dele. Eu ouvi os seus passos. Não é isso que eu estou te dizendo? Então, tudo isso aqui, ó, é um objeto direto. Tudo isso é um objeto direto. Núcleo do objeto, passos. Sobrou o possessivo e sobrou o artigo. Adjuntos, adnominais. E aí? E aí, vamos lá? Alguma pergunta aí? Oi. Correto é falar ouvir os passos dele ou ouvir os seus passos? Tanto faz. Tanto faz. Isso, tanto faz. Pode ser dele ou seus. O que interessa é que fique essa característica de posse. Mas se escrever isso, está correto? Isso aqui costuma aparecer nas questões de reescrita, inclusive. Poderíamos reescrever a frase como ouviu-lhe os passos. Ouviu os passos dele. É isso aí. Questões de reescrita. Legal? Então tá, Tri. Vamos pra próxima aí? Ó. Última parte do adjunto adnominal, então. Vocês querem um tempo pra copiar? Sim. Tá. Vamos, então. Que tarde legal. Hoje eu gostei da nossa aula. Vocês não gostaram da aula hoje? Sim. Não foi uma aula difícil hoje. Não foi uma aula fácil. E a gente viu pouca coisa, mas o que a gente viu foi bem difícil. Vamos lá, te puxa. Vamos, Moro, não desiste.